Convido você a abrir comigo a palavra do Senhor no Evangelho segundo Lucas, capítulo 24. Evangelho segundo Lucas, capítulo 24. Antes de seguirmos na leitura desse texto, eu quero relembrar você de um texto de Provérbios. Provérbios capítulo 13. Esse texto é muito importante. Provérbios capítulo 13, versículo 12. Deixa aberto aí, marcado em Lucas 24, e volte para Provérbios capítulo 13, por favor, versículo 12. O texto nos diz assim: esperança adiada faz adoecer o coração. Desejo cumprido é árvore de vida. Quem despreza a palavra terá de pagar por isso, mas o que teme o mandamento será recompensado. Você conseguiu discernir o ensino de Provérbios 13? Quando a esperança do ser humano é adiada, quando nossos sonhos e expectativas e planejamentos são frustrados, o nosso coração adoece. Esperança adiada faz adoecer o coração. Desejo cumprido faz com que nós pareçamos com árvores cheias de vida. E uma árvore revela que está cheia de vida pela presença de muitos frutos. Mas note o versículo 13. Quem despreza a palavra terá de pagar por isso, mas o que teme o mandamento será recompensado. Então, nossa esperança e nossos sonhos, de acordo com Provérbios capítulo 13, devem ser construídos sobre o alicerce da palavra de Deus, porque assim nós não seremos frustrados. Se construirmos nossas vidas sobre o sólido fundamento da palavra de Deus, quando nossos projetos, nossa esperança for adiada, nosso coração não vai adoecer, porque, passados na palavra de Deus, nós seremos visitados com a paz e a consolação de que todas as coisas, inclusive a frustração dos nossos planos, cooperam para o nosso bem. Então, construa a sua vida sobre o sólido fundamento de Deus, e não tenha dúvidas de que quando seus sonhos forem frustrados, você não sucumbirá, porque você saberá que inclusive os nãos de Deus são bênçãos para as nossas vidas. Agora voltemos, por favor, para o Evangelho segundo Lucas, capítulo 24. Evangelho segundo Lucas, capítulo 24. Reflexão dessa noite será na narrativa conhecida como os discípulos indo para a pequena aldeia de Emaús, distante de Jerusalém, cerca de 11 quilômetros, e ali Jesus intercepta esses dois discípulos e começa uma conversa muito bacana com esses dois discípulos, que está registrada em Lucas, capítulo 24, a partir do verso 13. Mas antes da gente ler, eu quero mostrar para vocês uma música do Estênio Márcios. Estênio Márcios é um teólogo, um poeta, um cantor. E ele compôs uma bela canção, que é um poema, cujo título é O Tapeceiro. Já ouviram esta música? O Tapeceiro. Note a letra desta canção. Tapeceiro, grande artista, vai fazendo o seu trabalho, incansável, paciente no seu tear. Tapeceiro não se engana, sabe o fim desde o começo, trança voltas, mil desvios, sem perder o fio. Minha vida é obra de tapeçaria, é tecida de cores alegres e vivas, que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera para o meu bem. Quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto, obra de arte, para a honra e glória do tapeceiro. Minha vida é obra de tapeçaria, é tecida de cores alegres e vivas, que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho.
no fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera para o meu bem. Você já parou para pensar que sua vida é obra na tapeçaria de Deus? E quando a gente olha do lado contrário, quem está detrás, e a gente enxerga a obra de tapeçaria do avesso, a gente não entende nada. O desenho é disforme, não há beleza. Mas quando nós formos levados à presença de Deus e tivermos o privilégio de enxergar nossas vidas como de fato são, obra de tapeçaria, e vê-la da perspectiva certa, o que nós veremos é uma belíssima obra de arte, feita pelo próprio Deus. Como é importante a gente crer nisso, de que nenhum detalhe, nenhum segundo em toda a nossa vida foge ao controle de Deus. Se nós nos agarrarmos a esta convicção revelada nas Escrituras, nós não permitiremos que a falta de esperança adoeça o nosso coração. Há muita gente, nesse momento que estamos aqui assentados, adoecido nas emoções, ansiedade, depressão, transtornos dos mais diversos, porque perdeu a esperança. Se você perde a esperança, você deixa de sonhar. Se você deixa de sonhar, você para de viver. A vida não faz mais sentido. Se você não possui motivos para levantar pela manhã, enfrentar esta vida debaixo do sol, com suas dificuldades e suas alegrias, é melhor morrer. A esperança é fundamental para a vida do povo de Deus. E eu não consigo imaginar como alguém consegue viver nesse mundo debaixo do sol, com tantas dificuldades, sem a esperança em Cristo Jesus. É desesperadora uma vida sem a convicção de que Deus é o nosso tapeceiro, é soberano e utiliza cores vivas e cores escuras para construir uma bela obra de arte, que a gente não consegue compreender aqui, mas compreenderemos quando estivermos diante da perspectiva certa, naquela obra de tapeçaria maravilhosa. Nessa noite nós refletiremos sobre o tema quando nossas esperanças são frustradas. E nesse texto de Lucas capítulo 24, nós estamos diante de 2 discípulos, que representavam os outros 11 apóstolos, porque Judas, o traidor, havia morrido. E esses 2 discípulos, como também os outros 11 apóstolos, estavam destruídos pela falta de esperança. Acompanhe, por favor, a leitura de Lucas 24, a partir do versículo 13. Naquele mesmo dia, que foi o dia da ressurreição de Jesus, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús. E ele explica que Emaús fica a uns 11 quilômetros, aqui está 10, entre 10 a 11 quilômetros de Jerusalém. E iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Note a nota que Lucas acrescenta aqui. Porém, os olhos dos discípulos estavam como que impedidos de o reconhecer. Então Jesus lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam, entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? E olha a pergunta de Jesus. Aquele que havia morrido, né? Do que se trata? Qual que é o motivo da preocupação de vocês? E eles explicaram: aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno. Era profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E aí eles explicam a visão que eles tinham formado de Jesus. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já estamos no 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade
que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam. Indo de madrugada até o túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Agora note a fala de Jesus: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? Ah, queridos, eu confesso que eu queria estar nesse momento. Olha o que Jesus fez. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia, para onde iam, Jesus fez menção de passar adiante, mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique com a gente, porque está tarde, e o dia já está chegando ao fim. E Jesus entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, Jesus pegou o pão e o abençoou, depois partiu o pão e deu a eles. Então, os olhos de ambos se abriram, e eles reconheceram Jesus, mas Jesus desapareceu da presença deles, e disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito, quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho, e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. E o verso 36 diz que eles falavam estas coisas quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: que a paz esteja com vocês. Esse texto narra a jornada de dois discípulos com esperanças profundamente frustradas. Eles idealizaram um Messias que não se encaixava na vida e no ministério de Jesus Cristo. Em diversas ocasiões, Jesus parou o que estava fazendo, olhou para os seus discípulos e ensinou com clareza: o Filho do Homem não veio para ser servido, eu vim para servir e dar a minha vida para salvar a muitos. De modo claro, Jesus repetidamente ensinou: nós vamos para Jerusalém, eu vou ser traído, eu vou ser espancado, serei esbofeteado, serei crucificado, mas ao terceiro dia eu ressuscitarei. Os discípulos não só não compreendiam esta mensagem clara de Jesus, como não concordavam. O próprio Pedro, aquele apóstolo mais afoito, para frente, precipitado no falar, na primeira vez que Jesus falou sobre sua morte, chamou Jesus para o canto e disse: para com essa conversa de morte, para de falar de cruz. Ao que Jesus olhou para Pedro e disse: afasta de mim, Satanás, não cogita das coisas dos homens, e sim das de Deus, e sim das do diabo. Por que Jesus repreendeu a Pedro? Porque tanto Pedro como todos os outros discípulos construíram uma imagem a respeito de Jesus que era fictícia, irreal. E lamentavelmente a nossa cultura criou um Jesus que tantas vezes não está reproduzido nas Escrituras. Recentemente eu estava num restaurante com a Raquel. Para minha tristeza, e eu não quero ofender ninguém, estava tocando sertanejo universitário. Eu tenho birra, gente, com sertanejo universitário, porque eu não consigo entender alguém que escuta aquilo. Me desculpa. E aí era um show com a presença de muitos outros sertanejos universitários. E a música é a mesma voz anasalada, né? Que é a mesma voz anasalada. Que é horrível. E passa 10 músicas, mas o conteúdo é o mesmo. É amante, é sexo fácil, é a banalização da mulher, é a banalização da família, é a noitada, é a bebedeira,
vem transar comigo, você nunca vai me esquecer. E aí terminava uma música, os sertanejos, ô meu querido, que Deus te abençoe. E colocava o nome de Deus no negócio. E aí chamava outra banda lá, outra dupla para cantar, e a mesma voz anasalada, o mesmo conteúdo de banalização da mulher, degradação da sexualidade, falta de conteúdo inteligente na música. Vocês acabaram de ouvir eu ler para vocês o Tapeceiro. É uma música, gente. Isso é uma música. Eu falei para vocês domingo passado sobre uma música do Biquíni Cavadão. Impossível. Escuta a letra da música. Tudo que viceja também pode agonizar e perder seu brilho em poucas semanas. E não podemos evitar que a vida trabalhe com o seu relógio invisível, tirando o tempo de tudo que é perecível. O que essa música está dizendo? Sua vida, está passando. Você lembra do relógio que foi engolido pelo crocodilo do Peter Pan, que assombrava o pirata? Aquele relógio, tec, 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 tec. Naquele reino das crianças, com aquele pirata velho, era uma lembrança inesquecível de que a partir do dia que nós nascemos, nós já estamos morrendo. Os segundos passam, os minutos passam, as horas voam, os anos correm e a nossa vida está indo. Então viva de uma maneira que vale a pena viver. Reflita sobre sua vida. E esses discípulos criaram essa imagem de Jesus. E que imagem eles criaram de Jesus? Que Jesus seria um libertador político. E a gente está vivendo um período eleitoral muito disso, né? A gente demonizou um certo candidato e a gente tornou um certo outro candidato um agente messiânico. Meu Deus! E no primeiro século as pessoas olharam para Jesus e disseram: Ele vai nos livrar do jugo e da opressão do Império Romano, que escravizou os judeus como colônia e impôs sobre os judeus uma carga tributária pesadíssima. E aí Jesus me vai para Jerusalém, o tesoureiro do grupo o vende por 30 moedas de prata, o valor de um escravo banguela. Por que escravo banguela, pastor? Porque o escravo era avaliado pela dentição. Se tem uma dentição bonita, era saudável. Sem dentes, significa que era, né, Giovana? Tinha tantas possibilidades de inflamações e diversas outras doenças. Era um escravo de menor valor. Aí Jesus é vendido por 30 moedas de prata. O homem me é crucificado às 9 da manhã e morre às 3 da tarde. A crucificação era a morte mais violenta que existia naquele período. Era tão violenta que o Império Romano decretou uma lei proibindo um cidadão romano de ser crucificado. Quem era crucificado era considerado maldito. Era a morte mais vil, mais repugnante e violenta a que alguém poderia ser submetido. Porque a crucificação era um tipo de tortura tão requintada, porque asfixiava a pessoa, às vezes por dias, fazendo a pessoa engolir o seu próprio sangue, pressionando o pulmão e fazendo força para voltar até acabarem as forças, e ia naquela agonia por dias, num espetáculo público, seminua. Jesus me morre, a morte mais vil, reservada aos assassinos mais violentos e às personas não gratas do Império Romano. E ele ressuscitou. Era domingo de Páscoa. Ele ressuscitou como havia dito que ressuscitaria. Mas os discípulos não creram na palavra de Jesus. Estavam tristes,
porque foram frustrados. Suas esperanças foram frustradas. Queridos, isso acontece com a gente. Nós concebemos um estilo de vida que às vezes está em completo descompasso com a vontade de Deus. E quando nossas vidas e nossos projetos estão em descompasso com a vontade de Deus, eu pergunto a você, o não de Deus é uma bênção ou uma maldição? Se seus planos, meus planos, nossos projetos estão em descompasso, ferindo a vontade de Deus, o não de Deus é maldição ou é dádiva? O que você acha? Mas nós fazemos as perguntas, por quê? Por quê? Por quê? E aí eu convido você a deixar marcado em Lucas e ir lá para a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Por favor, passe algumas páginas e vá para Romanos, capítulo 8. E note o que o apóstolo Paulo revela a mim e a você. Romanos 8, versículo 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Paulo admite aqui algumas realidades. A primeira delas, o sofrimento alcança ímpios e também justos, descrentes e crentes. Crermos em Cristo não nos imuniza das dores, lágrimas e angústias nesse mundo caído. Segunda verdade que Paulo revela aqui, o sofrimento tem prazo de validade. Ele está prestes a acabar. Os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que será revelada em nós pela manifestação de Jesus. E em todo o capítulo 8, Paulo fala de sofrimento, de dificuldades. Ele diz que a criação geme e suporta angústia por conta do cativeiro do pecado, poluição, devastação, queimadas, bactérias hostis, câncer, vírus, pandemias, endemias. E aí no verso 28 do capítulo 8 de Romanos, Paulo vem com essa tirada aqui para mim e para você. Sabemos que todas as coisas, vírgula, exceto o desemprego. Está escrito aí? Vírgula, exceto o câncer. Vírgula, exceto a falência. Vírgula, exceto o luto. Não. Sabemos que todas as coisas, inclusive toda espécie de sofrimento, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. E aqui Paulo nos ensina qual é o propósito de Deus para as nossas vidas. E qual é o maior bem que Deus pode realizar por mim e por você? O maior bem é formar a imagem de Jesus em nós. E para Deus formar a imagem de Jesus em mim e em você, nós precisaremos, na pedagogia da graça de Deus, trilhar desertos. É claro que Deus nos concederá os oásis de descanso, mas Ele permitirá e decretará os desertos como dádivas em nossas vidas. Os desertos nos humilham. Os desertos quebram nossa crista. Os desertos nos fazem enxergar que quando todos os amigos desaparecem, o amigo dos amigos permanece. Quando todos saem, Jesus fica. Os desertos nos fazem enxergar que nosso verdadeiro lar,
ainda está por se manifestar. Os desertos nos amadurecem, nos fazem ansiar por comunhão bonita com o nosso Senhor Jesus. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. John Piper escreveu um livro, no mínimo, audacioso. E o título do livro foi: Não desperdice seu câncer. Não desperdice seu câncer. Porque Deus pode ter enviado isto como bênção para a tua vida. Os discípulos estavam desanimados, e aí eles foram confrontados com a pregação das pregações. Eu gostaria de ter estado ali, queridos. Você imagina o próprio Senhor Jesus caminhando por horas. Imagina isso, começar lá em Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, caminhando pelos livros históricos. Depois ele vem para os profetas, e aí ele vai relembrando aos discípulos todos os textos bíblicos e mostrando como todos esses textos apontavam para ele, sua morte e ressurreição. Queridos, a maior pregação da história teve um auditório de quantas pessoas? 2. Meu Deus. A pregação das pregações. E Jesus meio que disse: vocês estão frustrados, sem esperança, porque vocês não creem, porque vocês ainda são imaturos. E a expressão que ele usa é dura: insensatos, porque vocês demoram tanto para acreditar. E aí ele começa a ensinar. Quando eles chegam pertinho de Emaús, Jesus dá a entender que vai seguir viagem, mas aqueles 2 discípulos já estão hipnotizados. Aquele homem os atraiu por aquele ensino. O coração deles estava aquecido e voltou a ser marcado pela esperança, porque quando há desesperança, a palavra de Deus atua para renovar nossa alegria. E aí eles convidam Jesus: vem dormir com a gente, vem passar a noite com a gente, vem jantar com a gente. E durante o jantar, olha que cena costumeira, né? Jesus pega o pão, agradece e parte. E quando Jesus faz isto, os olhos de ambos se abriram. E note o que vem a seguir: os discípulos se entreolham e afirmam um para o outro: nosso coração não ardia, nosso peito não queimava, na medida em que pelo caminho ele nos ensinava as Escrituras. Com isso, um grande e poderoso princípio nos é ensinado: se a esperança está sendo perdida, volte para as Escrituras. Se sua alegria foi roubada, volte para as Escrituras. Se você parou de sonhar, volte para as Escrituras. Porque quando o Espírito Santo desceu em Atos capítulo 2, o apóstolo Pedro pregou da seguinte forma: o que está acontecendo é que os últimos dias já entraram na história humana. Nós já somos cidadãos da ressurreição. E o profeta Joel profetizou muitos anos antes de que quando Deus enviasse o Espírito dele, os vossos jovens profetizariam e os vossos velhos sonhariam, teriam visões, o retorno da esperança. Está perdendo a esperança? Volta para as Escrituras. A Escritura nos garante que Deus é confiável, que Deus tem poder sobre todas as coisas, que Ele não perdeu o controle porque há um abatimento financeiro em tua vida, há uma enfermidade, há a dor do luto, há a pressão do dia a dia, há a canseira implacável do trabalho. Deus continua sendo fiel, bom, Ele continua te amando, e nenhum dos planos dEle podem ser frustrados. Ou você pensa que Deus mentiu quando Ele disse: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para dar a você um fim maravilhoso. E existe fim mais maravilhoso
do que Deus formar em nós a imagem de Jesus Cristo, e se for necessário que nós tenhamos que passar por duras provas, a fim de termos a imagem de Jesus formada em nós, louvado seja Deus por isso. Se o processo é doloroso, o fim será glorioso, e valerá a pena passar pelo curto processo de dor, para experimentarmos a glória do fim, porque a glória do fim que nos está reservada, é que eu e você seremos ressuscitados em corpos imortais e glorificados, e seremos semelhantes a Jesus Cristo. Louvado seja Deus por isso. E o que esse texto de Lucas, capítulo 24, nos ensina? A primeira lição é: nunca duvide da palavra de Deus. Esse texto nos mostra que Deus sempre cumpre o que promete. Às vezes é a gente que não consegue enxergar isso. Os discípulos criaram um Jesus à sua imagem, conforme a sua semelhança. Tem uma série que eu não recomendo você assistir. Eu comecei a assistir e desliguei. Haviam me recomendado, eu pensei que era um outro estilo de série, mas só para variar, o negócio erotizado. Deuses Americanos. Essa série, acho que está na Amazon Prime, não tenho certeza. Tem um episódio onde o personagem principal entra numa mansão e eles estão celebrando a Páscoa. E dentro daquela mansão há centenas de, eu vou usar um neologismo, tá? Jesuses. É o mesmo Jesus, a mesma aparência física, só que com roupas diferentes, tonalidades de peles diferentes. E a proposta do roteirista é mostrar o quanto nós desfiguramos Jesus de sua verdadeira identidade e criamos um Jesus à la carte, a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E a gente se frustra e cai em depressão espiritual, em melancolia, em tristeza profunda, perde a esperança, porque nossa esperança não foi construída sobre o Jesus revelado nas páginas de sua bendita palavra. Lamentavelmente, nós tendemos a ser lerdos para perceber Deus. A gente foca tanto em nossa percepção, ou nosso senso de necessidade, que nós nos esquecemos de caminhar uma jornada para ver Deus como Ele se revela em sua palavra. Domingo terminou o culto. Eu nunca tinha caído numa dessa, Marco Aurélio. E aí veio uma senhora. Deus me mandou aqui para trazer uma palavra de revelação. E eu quero falar para a igreja. E eu pensei, poxa, brincando, não faz comigo não. Né? Qual que é a palavra de revelação, senhora, que Deus quer trazer para a igreja? Espera aí, está lá no livro de Ezequiel. E ela estava em Jeremias, e não achava esse Ezequiel de jeito nenhum, e folheava. Eu falei, mas senhora, espera aí, Deus mandou uma palavra de revelação, a senhora não sabe nem onde está essa palavra de revelação? Minha senhora, a palavra de revelação é pregada nessa igreja todos os dias, com a Bíblia aberta e explicada. Agora, se a senhora quer trazer uma palavra de revelação, por favor, ao menos, ache esse texto bíblico. Por favor, né, gente? Por isso que nossas esperanças são frustradas. Coitado, não sabia achar o texto bíblico para me trazer a palavra de revelação. Nós nos decepcionamos, nos entristecemos, perdemos a esperança, porque não construímos nossa vida sobre o alicerce da palavra de Deus. Vou contar uma história que eu espero que marque vocês como me marcou.
um missionário, se casou, teve 3 crianças, foi conhecer o campo onde ele realizaria a obra missionária. Se estabeleceu ali por 2, 3 meses. Mandou a carta para a esposa: pode trazer os meninos, saudade de vocês. A esposa vem de navio com as 3 crianças. Acontece um acidente. O navio naufraga. Sua esposa e seus 3 filhos morrem. Vivendo aquele período conturbado, angustiante, extremamente doloroso e quase indescritível do luto, esse missionário pega o navio e quando ele chega no ponto do naufrágio, ele compôs o hino que nós traduzimos de modo imperfeito, da seguinte maneira: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes dizer. Aí a nossa tradução diz que feliz com Jesus eu serei, mas no original está dizendo: tu me fazes dizer que está tudo bem com a minha alma. Se paz a mais doce, se dor a mais forte, ó seja o que for, tu me fazes saber que está tudo bem com a minha alma. Quando nós abraçamos pela fé essa preciosa verdade de que somos amados por um Deus terno, soberano, todo-poderoso, que nada fugirá dos seus planos e que seu propósito se cumprirá, ainda que naquele momento ele tenha que pintar em sua tapeçaria, usando cores negras e cinzas, acinzentadas, ele o fará para o nosso bem. Quando nós abraçamos esta verdade pela fé, nós celebramos as vitórias da vida, reconhecendo que toda dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, e nós choramos as dores dessa vida, agarrados à graça desse Deus que nos sustenta. Eu quero concluir, queridos, em primeiro lugar, dizendo que às vezes a gente não consegue realmente entender como é que algo difícil pode estar debaixo do plano de Deus. Jó, poxa vida, enterrar 10 filhos num único dia. Chegou 10 meninos mortos aqui. Calma, não tem caixão disponível para essa turma não. É caixão demais, não tem. Perder tudo que construiu durante a vida. Ficar pobre. Ter sua saúde destruída. Ser traído pelos amigos. E enfrentar uma severa crise no casamento, a ponto da mulher dizer: amaldiçoa esse teu Deus e morra, homem. Você olha para a tapeçaria de Deus nesse momento, e você torce o nariz, né? Você diz: que é isso? E aí cerca de 2 anos depois, Deus começa em sua tapeçaria a mudar as cores. E traz tinta vermelha, tinta amarela, tinta azul. E a vida de Jó é transformada. E quando Jó fala, no capítulo 42, ele revela: todos os teus planos são perfeitos, nenhum deles podem ser frustrados. Antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora eu te vejo, eu tenho mais intimidade contigo.
Como é que o desemprego, doença grave, assalto, acidente, morte, a perda da mobilidade física e tantas outras coisas podem contribuir para o nosso bem. Mas eu volto a te lembrar de Romanos 8, verso 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Confie na palavra de Deus. Confie na palavra de Deus. Deus está com você. Talvez você não consiga compreender por que Ele está usando agora tons mais escuros. Mas da mesma forma como hoje Ele está usando tons mais escuros, amanhã esses tons vão adquirir novas cores. Confie na palavra de Deus. Lembre-se que os discípulos em direção à pequena aldeia de Emaús, eles não compreenderam o agir de Deus, eles não compreenderam os propósitos de Deus e por isso se frustraram, por isso perderam a esperança, por isso se tornaram sérios candidatos a se adoecerem e adoecerem pesadamente. Mas Jesus Cristo veio ao encontro deles e os tirou do fundo da desesperança, relembrando-lhes da palavra de Deus, que é viva, que é eficaz, que restaura, que anima, que alimenta, que lança luz sobre um caminho escuro. A palavra de Deus restaura a alma ressecada, reaviva sonhos, faz a gente voltar a ter esperança, porque o nosso Deus é um Deus de esperança, é Deus de restauração, é Deus que cura, é Deus que sustenta o necessitado, que ampara, que está com a viúva no luto, com o pai na aflição. Confie e descanse na graça de Deus. Você não precisa entrar em tristeza desnecessária. Em Deus sempre você encontrará esperança. Nós estamos nas mãos de Deus. E Deus nunca nos perderá de suas mãos. Eu quero te estimular a descansar nisso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo que acontece em sua vida coopera para seu bem. Eu terminarei lendo mais uma vez a letra da canção O Tapeceiro. Tapeceiro, grande artista, vai fazendo o seu trabalho incansável e paciente no seu tear. Tapeceiro, não se engana, sabe o fim desde o começo, trança voltas, 1000 desvios, sem perder o fio. Minha vida é obra de tapeçaria. Olha essa parte. É tecida de cores alegres e vivas, que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera para o meu bem. Quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto. Obra de arte, para a honra e glória do tapeceiro. Minha vida é obra de tapeçaria, é tecida de cores alegres e vivas que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera para o meu e para o seu bem. Amém? Não perca sua esperança. Coloque sua esperança no Deus que não é homem para mentir, cujos desígnios jamais serão frustrados, e que desde antes da fundação do mundo te desejou com amor eterno, a ponto de antes da primeira estrela emitir seu brilho e do primeiro segundo correr no curso do tempo, esse Deus estabeleceu um projeto de salvação. Antes do pecado entrar na história humana, Deus já havia decretado que no tempo certo da história, o seu filho, aquele que nunca cometeu pecado, por meio de quem todas as coisas foram criadas, nasceria, viveria vida perfeita e receberia sobre si, no maldito Calvário, a condenação e a culpa do nosso pecado.
para que fôssemos plenamente perdoados, feitos filhos de Deus, habitados pelo Espírito Santo, sustentados por esse mesmo Espírito em toda a nossa jornada. E quando esse Cristo retornar, também nos ressuscitará de corpos mortais para corpos imortais, de corpos que se corrompem para corpos incorruptíveis, e varrerá de toda a história e da lembrança a morte, fazendo novas todas as coisas. Esta é a esperança do povo de Deus, uma esperança viva, alicerçada sobre sólido fundamento, que é a palavra de um Deus que não se engana e não mente. Quem espera por isso, enfrentará os tons cinzas e escuros da vida, com a certeza de que tudo coopera para o seu bem. Amém? Eu me lembro de um amigo, que foi meu professor na época do seminário, um dos maiores expositores bíblicos que eu já conheci. Tinha gêmeas. Tem gêmeas, as meninas estão vivas. Tem gêmeas e uma outra mocinha que nasceu depois. E sua esposa morreu aos 32 anos. E antes de descerem o caixão, ele disse: é uma dor que eu não consigo explicar. Eu nunca imaginei que seria possível sentir essa dor, que essa dor existisse. Mas eu sei que o meu Redentor vive, e Ele me sustentará por sua graça até o fim. Ah, se não fosse essa esperança, como voltar para casa e seguir a vida tendo que cuidar de 3 crianças, trabalhar todos os dias e com dificuldade prover o pão sobre a mesa. A esperança é uma grande dádiva que Deus nos concedeu. Guarde ela em seu coração, debaixo de 7 chaves. Essa esperança nesse Deus que tudo pode, te sustentará até o fim. Amém? Vamos ficar em pé, vamos ter uma oração final. Deus, obrigado por tua palavra, que desde Gênesis aponta para esse indescritível amor, insondável amor, escandaloso amor do Senhor por nós, a ponto de entregar teu Filho para lidar com nossa morte, com nossa falta de esperança, nossa falta de perspectiva. Obrigado por Cristo Jesus. Ao ressuscitar dentre os mortos ao 3º dia, Jesus se tornou o primeiro fruto de uma grande colheita que virá. Nós ressuscitaremos também. Obrigado, Deus, por ter dado a Jesus todo o poder, honra, glória e majestade sobre os céus, sobre a terra. Obrigado por ter dado a Cristo toda a dignidade e reinado. Obrigado por ter nos convencido do teu amor, ter dado a nós o teu Espírito que é santo e habita em nós e testifica com o nosso espírito de que somos amados por ti. Obrigado por ter revelado a cada um de nós, não ter nos deixado tateando no escuro. Obrigado por ter revelado de que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Obrigado por ter revelado de que nada poderá nos separar do teu amor. E obrigado por ter também deixado escrito que o Senhor está formando, nos conformando à imagem do seu Filho em nós. O Senhor está nos conformando a Jesus. Ó Deus, dá-nos fé, dá-nos esperança, dá-nos ânimo e força no dia da provação, para que continuemos a olhar para Ti e depender de Tua graça até o último dia, para a Tua glória e para o nosso bem, em nome de Jesus. E que a graça de Deus o Pai, que o amor protetor, cuidador e renovador de Jesus o Filho,
que a unção do Espírito Santo que sustenta, renova, anima, convence, fortalece, seja derramada abundantemente sobre sua vida, hoje e até o dia final. Amém. Deus te abençoe, meu querido irmão, minha querida irmã, que Ele te sustente e te dê uma renovação através dessa noite de sono. Giovana, amanhã eu estou lá para você cuidar da minha dentadura, hein? Cedo, hein? Se Deus quiser.